Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos discutir um tema que gera bastante debate, o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que levou a esse processo e qual é o impacto político? Fica com a gente até o final e entenda melhor tudo o que está envolvido nesse processo. Um pedido de impeachment de Lula no Congresso já conta com o apoio de 100 parlamentares. A proposta foi apresentada pelo deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e é motivada pela violação das normas de responsabilidade fiscal por meio do programa Pé de Meia. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União bloqueou 6 bilhões de reais em recursos destinados ao programa. Nogueira comentou o seguinte sobre essa proposta, aspas, o Executivo tem usurpado as prerrogativas do Legislativo ao efetuar despesas sem o devido controle e transparência, ignorando as deliberações do Congresso. A decisão do TCU reforça que Lula cometeu crime de responsabilidade e tem que ser afastado do cargo. Temos fundamento jurídico, apoio popular e vontade política para que o presidente da Câmara dê andamento ao pedido de impeachment de Lula. Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana aqui em Oeste Sem Filtro. Para quem está chegando agora, dia 27 de janeiro, alguém que ficou aí porventura de férias, não está muito a par do tal programa Pé de Meia, um programa do governo objetivando alunos de baixa renda, focado em alunos do ensino médio. Em tese, o governo pagaria R$200 por mês a alunos do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, e no final do ano daria, inclusive, mais um aditivo ali de R$1.000. Ocorre que, segundo a legislação, há exigência que um programa como este, como o Pé de Meia, seja incluído na previsão orçamentária e submetido à aprovação do Congresso Nacional. Fato que não ocorreu. A gestão petista realizou o repasse de 3 bilhões de reais sem a devida previsão orçamentária e aprovação do Congresso Nacional. E estamos falando de pedalada e isso que, então, teria motivado este pedido de impeachment que segue agora com 100 assinaturas. Boa noite, Paula. E esse é o ponto. Novo gasto precisa de previsão orçamentária, precisa explicar de onde sai esse dinheiro. Augusto, boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Aí tem 3 pontos que precisam ser analisados. Primeiramente, é mais um programa social. E o Bolsa Família, então, não está dando certo, porque se eu estou precisando subsidiar novamente um jovem para que ele não fuja da escola, a lógica do Bolsa Família, e vou lembrar quando ele era chamado ainda de renda mínima lá pelo prefeito Magalhães Teixeira em Campinas, que é onde surgiu esse programa, era justamente garantir a presença da criança na escola, ser bem educada, a família recebia um valor para não ter que fazer essa criança, por exemplo, colocá-la em trabalho infantil. Ela seria educada, uma vez educada, não precisaria disso lá na frente, porque ela teria, por exemplo, condições de concorrer no mercado de trabalho. Não há essa exigência, não há esse acompanhamento, a escola não oferece, o governo não pede nenhuma, digamos, contrapartida. Essa é a contrapartida do cidadão. O que a gente percebe é que o programa social, então, não está funcionando, porque eu tenho que criar um novo programa social agora para jovens. E por aí vai. E não acaba nunca. Esse é o ponto. Depois, as questões técnicas. Sim, precisa de dotação orçamentária e precisa passar pelo Congresso Nacional. Aí vem um quarto elemento, porque aí vem a manifestação do TCU, que é dizendo claramente que há um problema neste programa. Tecnicamente, sim, tem razões, pelo menos para uma investigação num eventual processo de impeachment. Ocorre que o impeachment é um processo político. E o processo político, no entendimento pacificado, o presidente da Câmara precisa aceitar para essa investigação começar. E o detalhe, a aceitação do presidente da Câmara já afasta automaticamente o presidente de plantão. Ou seja, se o presidente da Câmara aceitar o pedido de impeachment, o presidente da República fica afastado para que a investigação ocorra. Pode até voltar lá na frente. Não há clima hoje político para isso, até porque neste momento a Câmara só está preocupada com a sucessão, que vai ocorrer agora, nessa semana que vem, no final dessa semana. Aí você vai ter um novo presidente da Câmara, um novo presidente do Senado. Começa pela Câmara, é quase impossível imaginar. Você precisaria também de apoio popular, aí você precisaria de gente nas ruas. Janeiro e fevereiro não consegue colocar muita gente nas ruas por razões óbvias, né? Nós estamos voltando da virada do ano.
Nada disso afasta a pedalada do governo, que tecnicamente está com todas as evidências se encaminhando para isso. Mas nós estamos falando de um crime num julgamento que é político, e aí eu preciso de clima político para o impeachment. O Lula já fez coisas muito piores, se a gente levar em conta a realidade brasileira hoje, e não avançou nada com o Lira neste começo do, supostamente, Hugo Mota como presidente da Câmara. Talvez não vá ocorrer, não neste início. Enfim, é preciso aguardar o novo comando da Câmara. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Segundo aqui o autor dessa proposta, esse pedido de impeachment do presidente Lula, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, Ana. Segundo ele, há fundamento jurídico, apoio popular e também vontade política para que esse pedido seja apreciado pelo presidente da Câmara. Agora, como bem lembrou, pegando aqui uma carona no fecho aqui do comentário do Piotto, no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, haverá eleição da Câmara. A gente precisa aguardar, então, a nova eleição, quem será o novo comandante aí da Câmara, para ver se, claro, esse pedido vai avançar ou não. Mas eu quero te ouvir sobre esses 3 requisitos aqui que disse o deputado. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, eu acho que, como o Piotto disse, né, temos que acompanhar esse cenário político. A economia não vai muito bem, né? Muitos falam da própria eleição aqui de Donald Trump, caso da imigração, dos transgêneros no esporte, isso, aquilo. Acho que tudo isso colaborou para a eleição e a vitória avassaladora do Donald Trump em novembro. Mas fato que o principal ponto dessa vitória foi a economia americana, que ainda está, né, em frangalhos, e o americano, o cidadão americano, perdeu o poder de compra, de colocar o alimento na mesa, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? Um ex-assessor do Bill Clinton, uma frase famosa que ele disse ainda na eleição, né, lá atrás, nos anos 90, disse: é a economia estúpido, e é isso mesmo. A economia do Brasil hoje está em frangalhos, o governo vive tentando corrigir as coisas que ele comete de uma maneira completamente caótica, desastrosa. Eles não conversam, né, entre eles. Agora, ontem, no 4x4, nós tivemos como um dos convidados, além da deputada Bia Kicis, nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, e ele disse que ia oficializar a candidatura dele à presidência da Câmara hoje. Eu confesso que não chequei as notícias para ver se isso já aconteceu. Mas isso seria uma boa notícia para o Brasil, se nós tivéssemos, de fato, um presidente da Câmara comprometido com as pautas importantes para a nação, para o crescimento da nação, e não aquela politicagem, né, que nós temos visto nos últimos anos, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se Lula cometeu crime de responsabilidade, eu acho que, né, o mínimo é que nós temos que forçar a investigação, forçar o debate e não simplesmente fingir que nada está acontecendo. É preciso começar a colocar transparência no caminho do Brasil. Se Lula cometeu esse crime de responsabilidade, que ele pague, mas principalmente que nossas casas, representantes do povo, a Câmara e o Senado, que nós comecemos a fazer pressão para que seus presidentes sejam, de fato, pessoas comprometidas com o projeto Brasil e não projetos partidários. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Augusto, vale só ressaltar, lembrar aqui para quem nos acompanha, que apesar desse pedido já ter atingido o número aí de 100 assinaturas, de 100 parlamentares, o número de assinaturas não é determinante para a abertura do pedido. Quem define a abertura ou não é o presidente da Câmara, independente aí do número de assinaturas. Claro que mais assinaturas, mais simbólico, mais peso tem um pedido, mas não é determinante nesse caso. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotto, Ana, minha comparsa querida. Boa noite a você que nos acompanha. Aqui nós lidamos com fatos, né? Então vou procurar ser bem objetivo.
Não acredito que isso avance, porque o governo faz o que faz por ser um dos principais aliados da ditadura do judiciário, né, que protege, né, os crimes cometidos pelos parceiros. É claro que há motivos para a sustentação jurídica para isso, jurídica e política, para a apresentação desse pedido de impeachment, para defender esse pedido de impeachment. O Lula comete um crime, mas eu não acredito que se consiga o número necessário de votos. E registro também que é uma atitude correta da oposição, mesmo sabendo que as chances são pequenas. Por quê? Porque a oposição deve agir assim, apontar todos os erros e com especial intensidade quando começa uma campanha eleitoral. Segundo o Lula, já estamos em campanha para 2026. E tende a desgastar o governo apontando os erros e os crimes que comete. É um crime. Então, voltando ao início, a gente lida com fatos. Eu não acredito que isso resulte no impeachment do Lula, mas a atitude da oposição está correta e ela deve agir com este tipo de agressividade legítima e necessária. Silvio Navarro, boa noite, seja bem-vindo. Silvio, você também vai nessa linha, que é uma atitude correta aí da oposição, apontar os erros. Inclusive, o deputado, autor do pedido, o Rodolfo Nogueira, ele fala nessa questão específica do programa Pé de Meia que o Executivo usurpou, invadiu a competência do Legislativo ao tratorar, né, passar por cima, sem previsão orçamentária e sem aprovação do Congresso em relação à verba, né, aos recursos desse programa Pé de Meia. Então, ele indica, na verdade, uma usurpação da competência. E uma outra questão, Silvio, que também ouvi nas redes sociais, muita gente falando, não, é uma tática também deixar o governo sangrar. Em vez de pedir impeachment, deixa que ele mesmo caia no próprio abismo. Como é que você vê isso também, Silvio? A história não é muito favorável a isso. Vídeo mensalão. Boa noite, Paula, querida Ana, meu parceiro Piotr Augusto, meu irmão. Boa noite para você que nos acompanha. Veja, vou concordar com tudo que os colegas trouxeram aqui. Impeachment é um processo político. A base legal, a base jurídica, aparentemente ela já está na mesa. Porque esse pé de meia, que poderia ser traduzido como uma mesada para estudantes, é uma forma de tentar agradar uma faixa do eleitorado futuro, ou seja, você está entregando uma mesada agora, contando que depois, numa campanha eleitoral, esses votos viriam do jovem eleitor, o eleitor que bater na casa dos 16 anos, provavelmente em 2026. Então, gastou um dinheiro que não tinha, prometeu um dinheiro que não tinha. E não é uma decisão cautelar de um ministro do TCU. O plenário referendou. Portanto, você tem um tribunal de contas dizendo que ali houve um mal feito. Portanto, a base está lá. O segundo ponto é o povo na rua. Para ter um impeachment, é preciso ter um calor popular. Foi assim com Fernando Collor, foi assim com Dilma Rousseff. E esse calor popular é o que acende o Congresso Nacional. Os deputados e senadores reagem às ruas. Hoje, de fato, parece que o clima não é exatamente esse. Estamos retomando o ano, temos uma eleição neste sábado para a presidência da Câmara e do Senado, há um rearranjo das forças políticas, o centrão é majoritário, mas quando o Augusto lembra que é importante manter a pressão, que a oposição deve sim cumprir o seu papel, é exatamente isso, do contrário não se chamaria oposição. Essa história de vamos deixar sangrar, isso a própria oposição, na época, com outro nome, né? A oposição no Brasil era o PSDB e o PFL, que depois virou DEM, que depois virou PSL e hoje é qualquer coisa, uma costela aí do União Brasil. Mas a oposição deixou sangrar e em 2006 o Lula conseguiu a reeleição. Então acho que é importante trazer esse ponto, o ponto da temperatura política, porque... E aí eu acho que finalizo, Paulo, e acrescento que é importante o debate acontecer dentro do Congresso Nacional. E não no Supremo Tribunal Federal. E não em outro canto da Praça dos Três Poderes. Porque a base, que é a base de um programa sem recurso orçamentário previsto, assim como uma crise econômica que o Brasil vive hoje, é a única que o governo não consegue se pendurar no fiador
desse consórcio, que é o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem como dizer que o carrinho de supermercado é antidemocrático, é fascista, não tem como mandar prender o gado, o frango nem a laranja. A comida está cara, a economia, a engrenagem que estava rangendo dá sinais de que vai pifar. E aí não vai ter Supremo que salve. E a arena para este debate é o legislativo dentro de uma democracia constitucional. E num vídeo gravado na Granja do Torto, o presidente Lula atribuiu a alta no preço dos alimentos ao suposto aumento do poder de compra da população. Na gravação feita na horta da Casa de Campo Oficial da Presidência da República, o petista admitiu que o tema preocupa o governo e afirmou que fará reuniões com atacadistas e supermercados para conter a inflação. Senhor presidente, a questão de ordem lastreada dos artigos 110 a 117. Eu fiz questão de ler porque, com muitos anos de atuação aqui na Câmara, eu já por muitas vezes tive vontade de expressar sob a forma de moção as minhas opiniões, os meus sentimentos, as minhas conclusões sobre fatos. Mas Vossas Excelências podem abrir, inclusive, o aplicativo Infoleg e vai verificar que nos tipos de indicações e de tipos de proposições legislativas, peço silêncio ao auditório, nós temos projeto de lei complementar, medida provisória, projeto de lei de outras formas, de emenda constitucional, de decreto legislativo, de resolução, mas não há no regimento interno o tipo moção. Eu peço que o senhor... É porque me parece que está acontecendo algo ali, inclusive peço para que mantenham a calma, por gentileza, não se estressem. Até esse exato momento tivemos uma plena paz aqui na comissão. Por gentileza, Polícia Legislativa também, se puder comparecer ali, porque está a deputada Sâmbia discutindo com alguma outra pessoa. Só peço que reserve o tempo da questão de ordem. Claro, até isso será reservado. Garanta a segurança da deputada Sâmbia. E garanta a segurança de todos, por gentileza, da comissão. Por gentileza, a Polícia Legislativa, eu fiquei meia hora de pé, não tinha onde sentar, presidente. Ok, já se sanou. Deputada Alice Portugal, continue, por gentileza. Então, presidente, eu quero, pela ordem dos trabalhos, com base no regimento interno, nos artigos atendentes aos tipos de proposições legislativas confirmados no portal, só um minutinho, gente, confirmados no portal da Câmara, inclusive, nos detalhes do portal da Câmara sobre proposições legislativas, não consta o tipo moção. Então eu gostaria que fosse esclarecido e, na medida que exista, que artigo, onde consta o tipo moção como proposição legislativa. Deputada Alice Portugal, eu já respondi moção de repúdio. Eu já respondi isso anteriormente, mas eu quero mais uma vez aqui desnudar uma questão. Se não pode ser feito moção de repúdio, a Jandira Fegali, por exemplo, que fez uma moção de repúdio, inclusive do seu partido, isso não é utilizado para o lado da esquerda. Eu estou requerendo informação regimental. A informação regimental Se houve precedente de uma forma ou de outra, eu não estou levando em consideração. Não, mas isso precisa ser levado em consideração. Mas então, a partir de hoje, não será feita mais nenhuma moção de repúdio. Se Vossa Excelência... A pergunta, só um minutinho, deputado, eu preciso falar. Com base no regimento. A partir de hoje, então, nenhuma moção de repúdio será feita pela esquerda nesta casa. A partir da esquerda, não. Eu sou deputada. Exato, e nós também somos. Estou perguntando regimentalmente. Eu estou te respondendo. A Vossa Excelência, onde está a proposição tipo moção? Porque eu fiz questão de olhar o regimento. No regimento interno da Alice Portugal, eu preciso responder. No regimento interno, o rol não é taxativo e não é especificado de fato a moção de repúdio. No artigo 117 diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem, e aí continua o rol. No rol não é especificado essa moção de repúdio. Mas, mais uma vez, me causa estranheza, porque é o seguinte, 117, eu nunca vi uma questão de ordem. A resposta é insuficiente. Eu nunca vi uma questão de ordem sendo feita. Desconhecimento do regimento. Eu preciso falar.
Eu nunca vi uma questão de ordem para moções de repúdio da esquerda sendo feita pela esquerda. Precisamos ter coerência. Se anteriormente esta comissão, inclusive, eu quero citar aqui, nós temos Fernanda Melchiona aprovando a moção de repúdio, deputado Glauber Braga, do próprio Ivan Valente, nós temos aqui, tudo bem, da Rosa Neide, nós temos também na comissão de educação feita pela Maria do Rosário. O instrumento moção de repúdio é um instrumento feito por todos. E não podemos, no momento que é uma moção de repúdio feita pela direita ou por uma pessoa que a gente discorda, querer tolir pelo regimento interno, até mesmo porque essa própria casa já tem precedentes de ser pautados moções de repúdio. Inclusive, eu já dei a resposta com relação ao presidente que estava na casa, que era o deputado Marcos Pereira, que já respondeu isso para a deputada Laura Carneiro. Então, se a senhora desejar fazer um recurso para essa presidência de uma maneira oportuna, a gente pode respondê-la. Questão de ordem, artigo 117. Exato, 117 foi a que eu li. Não, eu fui pelo 110. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não justificados. Mérito vencido. Portugal, presidente, já foi vencido. Se o regimento lhe incomoda, acabou. Eu quero dizer que ele rege. Alice Portugal, não me incomoda o regimento e são duas opções que eu lhe dou. Se desejar fazer o recurso, faça. De outra forma, eu irei negar. O que a senhora deseja? Fazer o recurso ou eu vou negar de ofício? A senhora está tendo. É apertar o botão e falar. Não está desligado. Não está desligado. Estava desligado. Minha mão está aqui. Questão de ordem de 2021, com a mesma solicitação que eu fiz. Se ninguém antes usou o regimento, eu estou usando agora. A senhora já usou esse regimento contra uma moção de repúdio da esquerda? O senhor... Tá, eu te dou, deputada, um minuto para fazer. O senhor não me dá, eu tenho direito. Não é o senhor que me dá, eu tenho direito. Deputada Alice Portugal, 30 segundos pode falar. Não terá interrompida. Não será interrompida. Não fique nervoso. Deputada Alice Portugal, me escute, deputada Alice Portugal. Deputada Alice Portugal. Ela tá querendo... Deputada Alice Portugal, a senhora tem a palavra por 30 segundos. Faça a sua mais uma vez. Questão de ordem. Questão de ordem 574 de 2009. Não há amparo regimental para requerimento que, com base na expressão requerimento não especificados, como Vossa Excelência levantou no regimento interno e, portanto, solicita-se imediatamente, naquele caso, o imediato encerramento da sessão. Aqui também, no parágrafo 3º do artigo 116, o requerimento que objetive manifestação de regozijo ou louvor deve limitar-se a acontecimentos de alta significação nacional. Não está previsto se alguém usou para o bom funcionamento dessa casa, que tem partes diferentes, que tem contradições objetivas e, às vezes, diametrais. Finalize, por gentileza. Forma, que não é salomônica, é seguir o regimento. Vamos suspender essas chuvas de parte a parte de moções de repúdio para que a gente faça com que a comissão trate do seu objetivo concreto e fulcral, que é a educação. Deputada Alice Portugal, o seu tempo já sanou e eu gostaria de responder. É antirregimental. Vossa Excelência, deputada Alice Portugal, se não for deixar eu falar, eu não vou recolher a questão de ordem. Eu gostaria de respondê-la mais uma vez. Eu quero respondê-la mais uma vez. O artigo que Vossa Excelência suscitou impede a tua própria ordem, a sua própria questão de ordem. O artigo 117 ele é muito claro. Serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados. A moção de repúdio não é especificado. E mesmo que a questão da relevância, acredito que não seja, a Vossa Excelência acredita que não seja relevância, é subjetiva. Portanto, eu interfiro a sua questão de ordem e passo para o próximo tempo de liderança, que da deputada... O senhor indefere ou defere? Eu indefiro. Pois não. Recorrerei... Não é? Com toda... Pode deixar. Por gentileza, pode recorrer, deputada Alice Portugal. O senhor citou meu nome, só registrar. Não, eu citei diversos... Não, uma moção de repúdio que nós aprovamos com relações internacionais. Tudo bem, tá, eu não lhe considerei porque eu não citei de uma forma pejorativa, eu somente citei fato. Relevância, está registrado. Olha no Aurélio que é relevante, gente. Para quem? O tempo de liderança agora é com a palavra deputada Carol D'Artora, por gentileza.
Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal para mais conteúdo e até o próximo vídeo.